ter hoje nossa primeira reunião de varões aqui em Lauro de Freitas. Nos alegra muito o coração de poder ter esse tempo aqui dedicado ao Senhor, para que juntos a gente possa aprender mais um pouco do Senhor, né? Somos gratos ao Senhor pela vida dos irmãos, por poder estar aqui cooperando junto conosco. Nós vamos iniciar com alguns louvores, logo em seguida nosso irmão Décio vai começar a compartilhar. Depois teremos um coffee break ali para a gente, tem um momento de comunhão. E depois nosso irmão Ailton encerra na segunda parte. Amém? Eu queria ler um pequeno texto aqui com os irmãos. Está em 2 Timóteo 2:2. E diz assim: e o que de minha parte ouviste, através de muitos testemunhos, isso mesmo transmiti a homens fiéis, e também idôneos para instruir a outros. Glória a Deus pela palavra que Ele tem derramado sobre nossas vidas, pelo que temos visto no meio da igreja. Oremos. Senhor, nós queremos diante do Senhor colocar esse tempo, essa reunião aqui nas mãos do Senhor, pedindo que o Senhor assim nos oriente, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos encabece, Senhor. Queremos te pedir que o Senhor tenha liberdade aqui no nosso meio. Lembramos ao Senhor os amados irmãos que ainda não chegaram, assim como o Senhor nos trouxe, o Senhor possa trazer cada um dos nossos irmãos. Muito obrigado por esse tempo que o Senhor separou aqui para nossas vidas, Senhor. Agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu queria chamar o nosso irmão Décio. Vamos só orar mais uma vez. Amém? Senhor, queremos mais uma vez diante do Senhor encomendar esse tempo que o nosso irmão vai estar aqui falando. Pedimos que o Senhor possa ser com ele que fala e também ser com nós que vamos ouvir, Senhor. Que aqui o proveito do Senhor possa ser bem satisfeito, Senhor. Nós queremos aprender do Senhor mais uma vez nessa tarde, juntos, em nome de Jesus. Amém. Paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 1. E vamos orar mais uma vez. Senhor, nós humildemente estamos aqui diante do Senhor, reconhecendo que por meio do Teu Filho e do Teu Santo Espírito, o Senhor deseja cumprir o Seu propósito eterno, Senhor. Obrigado por ter nos chamado, por ter nos reconciliado, nos redimido consigo mesmo, Senhor, para que nós fôssemos uma expressão, uma representação daquilo que o Senhor deseja. Senhor, reconhecemos que ainda estamos distantes, mas nós temos esperança no Seu trabalho. O Senhor começou uma boa obra em nossas vidas e o Senhor há de concluí-la no dia de Cristo Jesus. Pedimos que o Senhor nos conduza nesse tempo, pelo Seu Espírito, pela Sua palavra. O Senhor dê a cada um de nós espírito de sabedoria e de revelação, possa abrir os olhos da nossa compreensão e do nosso entendimento nesse tempo, e usando a Tua palavra pelo Seu Espírito, o Senhor possa falar tanto ao que fala, como também aos que estarão ouvindo, Senhor. O Senhor nos guarde nesse tempo, o Senhor nos livre
Senhor, da nosso próprio conhecimento, de introduzirmos algo que não seja teu. Senhor, possa nos abençoar e nos guardar em Ti mesmo, Senhor. Guardar o nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo diante de Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a proposta que os irmãos colocaram, obrigado, irmão, é poder falar um pouco sobre o papel do homem, no caso, na família, ou a função do homem na família. Então, eu penso que a melhor forma de nós começarmos isso é começarmos pelo começo, né? Começarmos pelo livro de Gênesis e pedir ao Senhor que Ele possa nos ajudar nesse tempo. Gênesis capítulo 1, no versículo 1, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, segundo o que temos crido e segundo o original mais próximo, a terra, porém, tornou-se sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus criava a órbita, ou pairava sobre a face das águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. Primeira coisa que quero chamar a atenção dos irmãos é que, nessa situação, no início, o Senhor disse que Ele criou os céus e a terra, e tudo que Deus faz, Ele cria com um propósito para expressar a si mesmo, um propósito para representar a si mesmo, um propósito para que aquilo que está no seu coração desde os tempos eternos pudesse ser manifestado. Então, na criação da terra, na forma original, o Senhor expressou esse desejo do seu coração, tendo em mente que tudo que Deus faz tem a ver com a pessoa do seu Filho. Então, se Ele faz alguma coisa, Ele olha para o seu Filho. Se Ele tem um propósito, Ele tem um propósito no seu Filho. Se Ele deseja nos dar alguma coisa, Ele nos dá para que o seu Filho possa ser manifestado e o seu Filho possa ser satisfeito. Então, todo o interesse do Pai é manifestar o seu Filho. Então, na criação, logo no início, havia o desejo do coração do Senhor de que o Filho fosse expressado. Mas o versículo 2 diz que a terra tornou-se sem forma e vazia, porque Deus não criou nada, segundo a sua palavra, sem forma e vazia. Tudo tem uma expressão da pessoa do seu Filho, e o seu Filho não é sem forma e nem tampouco é vazio. Quando olhamos para as Escrituras, nós vemos claramente que o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, é a sua expressão exata, como diz o livro de Hebreus. Ele é a imagem do Deus invisível, como diz o livro de Colossenses, capítulo 1. Então, tudo que Deus faz tem a ver com a pessoa do seu Filho, a formação do caráter do seu Filho, a expressão do seu Filho. Então, Deus não poderia criar a terra sem forma e vazia. Mas a terra tornou-se sem forma e vazia, e quando a terra tornou-se sem forma e vazia, aí entra algo de Deus que é extremamente importante para podermos falar aqui sobre esse assunto da função do homem dentro do casamento, ou da função do homem dentro do relacionamento. Vai aparecer aqui, que quando as coisas se tornaram sem forma e vazia, e quando as trevas estavam pairando sobre a face do abismo, diz aqui a palavra que o Espírito de Deus começou a criar a órbita, ou começou a criar uma atmosfera para que a palavra de Deus entrasse. Logo depois que o Espírito Santo começa o seu trabalho, e aí a palavra entra falando claramente para nós: e disse Deus. Então temos duas coisas extremamente importantes para falarmos com relação ao nosso relacionamento com o nosso cônjuge, dentro do caos que foi estabelecido por causa da queda do homem e da mulher no Éden. E agora Deus precisa novamente, assim como restaurou a terra, Ele precisa restaurar o homem de conformidade com o desejo do seu coração, usando o Espírito e a palavra, para que essas coisas possam ser estabelecidas e colocadas no seu devido lugar. Depois do Senhor restaurar a terra e fazê-lo pelo seu Espírito, pela sua palavra, Gênesis capítulo 1, versículo 26, o Senhor diz o seguinte: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar,
sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, depois que o Senhor restaura a terra, pelo seu Espírito e pela sua palavra, colocando em ordem, primeiramente, a questão do haja luz, porque havia trevas sobre a face do abismo, o trabalho do Espírito Santo orbitando, criando, na verdade, a órbita da terra no espaço sideral, colocando a distância clara do Sol entre os planetas, colocando a Terra num lugar, numa posição que houvesse um ambiente para que a vida pudesse ser favorecida e pudesse ser multiplicada. Agora, depois que o Senhor cria, coloca as coisas no seu devido lugar, o Senhor também faz algo extremamente importante. Também disse Deus resolveu fazer o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e que ele tivesse domínio sobre todos aqueles que ele havia criado sobre a face da terra. É interessante, irmãos, partirmos disso aqui para podermos entrar no capítulo 2, no versículo 15, onde o Senhor toma esse homem formado, criado, à sua imagem e semelhança, e o coloca no jardim. Mas no versículo 26, vamos meditar rapidamente, porque o nosso tempo é curto, e o nosso irmão Ailton está cheio de encargo, e não vamos privar ele de liberar o encargo do Senhor. Então, no capítulo 1, versículo 26, diz que o homem foi feito à imagem, de Deus. E depois também que ele foi conformado à sua semelhança. E depois que ele tivesse domínio sobre todos aqueles seres que o Senhor havia criado. Então são três palavras interessantes que nós precisamos pegar elas, interpretá-las à própria luz da palavra e colocá-las também no nosso relacionamento diário. Uma das coisas que quero chamar a atenção dos irmãos é com relação à imagem. A única pessoa que tem imagem na Trindade é o Filho. Se você me perguntar desde quando ele foi gerado, no momento que Deus é Deus, ele tem uma imagem. E a imagem do Deus invisível é o Senhor Jesus Cristo. E nós podemos ver em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que diz assim, um pouco antes para a nossa compreensão: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Colossenses capítulo 1, pouco para frente, versículo 15, que mais claramente o Espírito Santo revela para nós por boca de Paulo, dizendo o seguinte: ele, acerca de Cristo, o Filho de Deus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Através da imagem de Deus, que é o seu Filho Jesus Cristo, tudo foi criado e o homem foi criado à sua imagem e semelhança. No livro de Hebreus capítulo 1, versículo 3, o Espírito Santo aprofunda um pouco mais e nos diz, pelo escritor de Hebreus, capítulo 1, versículo 3, acerca do Senhor Jesus Cristo. No versículo 2 diz: nesses últimos dias nos falou pelo Filho,
a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, o Filho, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então o escritor de Hebreus está falando que ele é o resplendor da glória e a expressão exata do que Deus é. Tanto que Filipe, quando fez aquela pergunta acerca do Pai, ele estava preocupado em ver o Pai. O Senhor Jesus Cristo se apresentou, porque esse era o interesse do Senhor. Ele disse, e Filipe falou, mostra-nos o Pai. Ele disse, há tanto tempo eu estou convosco, quem vê a mim, vê o Pai. Então o Senhor Jesus Cristo é a expressão exata do Deus invisível. Quando Deus resolveu fazer o homem, Ele resolveu fazer o homem à imagem exata do seu Filho. Não quer dizer que ele era eterno, porque ele foi criado, então tem um dia de existência, o início da vida de Adão. Mas se nós olhássemos para Cristo e nós olhássemos para Adão, nós vamos ver que Adão era a xerox perfeita do que Deus é na sua imagem, a imagem do Filho. Então, quando Deus resolveu criar o homem, Ele resolveu criar a sua imagem, e a imagem no hebraico é uma palavra que tem a ver com caráter, ou com caráter, ou a expressão daquilo que Deus é. Foi mais ou menos assim, quando Deus quis se expressar, Ele quis se expressar no seu Filho, e continua desejando se expressar no seu Filho. E quando Ele deseja fazer todas as coisas, Ele olha para o seu Filho, e mesmo que o homem tenha caído, ainda assim Ele deseja que a imagem do seu Filho seja expressada na criação que foi resgatada pela obra do Calvário, também pelo seu Filho. Então, quando nós vemos essa primeira palavra acerca da imagem, façamos o homem a nossa imagem, Deus fez o homem para que o homem pudesse expressar Deus no seu caráter. Então, se o desejo do coração de Deus é que nós expressamos a Ele no seu caráter, esse caráter, ou essa expressão, tem que ser trazida para dentro do nosso relacionamento. Então, uma vez que somos casados, vamos chegar um pouco mais para frente, então o desejo do Senhor é que o caráter do seu Filho, a imagem do Filho, também seja impressa em nós, e nós possamos trazer o caráter do seu Filho para dentro do nosso relacionamento. A segunda coisa, Ele fez o homem à sua imagem e também conforme a sua semelhança. Nós vamos ver que a palavra semelhança, de acordo com o original, ela tem a ver com muitas palavras: afinidade, companheirismo, comunhão, entranhados afetos, união, intimidade, vida comum. E como diz 1 Pedro capítulo 3, o Espírito Santo nos exorta por boca de Pedro, diz assim: maridos, vivei a vida comum do lar. Ou seja, no interior, nós precisamos ter essa vida de comunhão plena com o Senhor, para que ela seja expressada na vida do nosso relacionamento, dentro do cônjuge. Então o desejo do coração do Senhor é que nós também tenhamos comunhão com Ele. Quando Ele diz semelhança, Ele fala do interior, um interior preparado para que nós pudéssemos ter comunhão com a pessoa do Senhor. E nós vamos ver um antegozo disso quando o Senhor vinha na virada do dia para ter comunhão com Adão. Mas essa comunhão ela não era plena, porque essa comunhão estava do lado de fora e ele vinha na virada do dia. Mas o desejo do coração do Senhor é que esta vida semelhante pudesse ser colocada no interior da vida do homem e o homem pudesse ter comunhão com Deus. Nós vamos ver 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Primeira Coríntios capítulo 1, versículo 9, que diz o seguinte: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então fomos chamados a essa comunhão. João experimenta essa comunhão, e em 1 João capítulo 1, o apóstolo João vai falar o seguinte, do que ele experimentou dessa comunhão com o Verbo vivo.
1 João capítulo 1, verso 1 diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com relação ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. E lá em 2 Coríntios capítulo 13, pouco para trás, no versículo 13, o apóstolo Paulo se despede na sua segunda carta dizendo o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então, quando Deus resolveu fazer o homem, Ele fez a sua imagem para que ele pudesse expressar o caráter do seu Filho. Ele fez de forma semelhante para que no interior o homem fosse preparado para receber a vida divina, a vida eterna, e tivesse essa comunhão que é proposta aqui. Deus nos chamou à comunhão do seu Filho. João experimentou essa comunhão, ele viu essa comunhão, ele apalpou essa comunhão, ele contemplou essa comunhão, e ele diz assim: eu quero que vocês também tenham esse gozo completo, entendeu? E aí o que é que João diz? A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo diz que temos comunhão no Espírito, e é uma comunhão para todos nós. Então, no nosso interior, nós somos preparados para ter comunhão com Deus. No nosso interior, nós somos preparados para receber a vida divina. Então, de forma semelhante, essa é a palavra que é colocada aqui. Mas há uma outra palavra aqui, que também é colocada para nós, e diz assim: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. No versículo 28 diz que Deus abençoou e queria que essa vida fosse multiplicada, que eles fossem fecundos, que eles enchessem a terra do caráter e da comunhão de Deus e pudesse sujeitar a terra e tudo que havia sobre a face da terra. Como nós vamos ver coisas lá do Novo Testamento, e aqui a palavra diz claramente para nós, através de Paulo, o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, é que quando nós vemos as aves do céu no Novo Testamento, nós vamos perceber que isso tem um contexto negativo. As aves do céu têm a ver com principados, potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Quando Deus deu essa ordem para o homem, o Senhor estava dizendo: olhe, esta ordem tem implicação não somente para as aves físicas, mas tem implicações para as aves espirituais. E o principal dessas aves espirituais, o príncipe deste mundo, o Senhor diz assim: você terá domínio sobre ele, sobre os répteis que rastejam. Então o Senhor falou para a serpente que todos os dias da vida dela iria comer pó. Então o Senhor também falou: sobre o seu trabalho sobre a terra, você também terá domínio. Sobre os peixes do mar, sobre até aqueles peixes nas zonas abissais, que são bem feinhos, mas como disse Romeu, Deus criou todas as coisas para o seu filho. Então a intenção de Deus foi que o seu filho pudesse ser satisfeito com aqueles peixes. Como é que Deus fica satisfeito? Criando aqueles peixes para o seu filho? Eu não sei, eu só sei de uma coisa: foi Deus que criou, e tudo foi criado, foi através dele e para ele. Então também os peixes das zonas abissais, onde está lá as coisas mais profundas, também todos esses seres espirituais da maldade que estão nos mares, que representam os demônios, todos eles também, o Senhor diz que eles deveriam dominar sobre esses seres espirituais, sobre todo o réptil que rastejam.
sobre toda serpente, sobre toda ave, sobre todo animal doméstico, sobre tudo o homem tinha que ter autoridade. Quando fala de dominar, fala de um aspecto jurídico. Deus sendo representado pela criação, por um ser criado, à sua imagem e semelhança. Então o desejo do Senhor, quando formou esse homem, a sua imagem, a sua semelhança, e que tivesse domínio, o Senhor pega esse homem, e viramos a página, no capítulo 2, versículo 15, diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, com todos esses aspectos que foram falados, e Deus colocou o homem aonde? No jardim do Éden, para o cultivar e também para o lavrar. Duas responsabilidades, uma tem a ver com cultivar com a vida, e outra tem a ver com guardar com o governo. E lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Verso 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, no original não é transformou-a, é edificou-a uma mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem, que já havia visto todos os animais que haviam passado por ele, já tinha dado o nome a todos os animais que tinham passado por ele, já tinham visto todas as fêmeas que tinham passado por ele, mas quando viu aquela fêmea, aquela mulher que foi edificada daquela costela que foi tirada do seu lado, disse o homem: esta afinal é ossos dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então é esse homem que o Senhor propôs e fez no capítulo 1, no verso 26. O Senhor pega esse homem agora e coloca no jardim do Éden. Lembrando para os irmãos que o Éden físico é uma representação do Éden espiritual, que continua lá, e de onde nesse lugar no Éden um arcanjo, um querubim ungido passeava no meio do jardim do Éden, até que brotou nele iniquidade e ele foi expulso de lá para a terra. E provavelmente por causa da sua expulsão houve uma explosão muito maior do que qualquer explosão nuclear, e os elementos aqui embaixo eles se tornaram um caos sem forma e vazia. Então Deus resolveu novamente criar um ser, não mais anjos, mas agora um ser menor do que os anjos, e formar neles o seu caráter, para que ele também tivesse no seu interior plena comunhão e autoridade, para poder tratar com esse inimigo que foi criado e que se rebelou, e por causa da sua rebelião houve uma contaminação lá, que quando diz a palavra claramente para nós, que o Senhor Jesus Cristo, ele subiu do tabernáculo eterno com seu próprio sangue, para purificar aquilo que havia sido contaminado com a iniquidade lá em cima. Mas só que ele desceu com a mesma proposta, e a palavra diz que ele arrastou a terceira parte dos anjos do céu consigo, que são um terço podemos assim dizer, do esquadrão angelical de Deus, foram enganados e desceram. Mas quando ele chega aqui embaixo, depois que o Senhor está restaurando todas as coisas, o Senhor agora mostra, através dessa criação, qual era a intenção do coração de Deus. O homem, irmãos, foi criado com um propósito e com uma função definida. O homem não foi criado para se alegrar a si mesmo, o homem não foi criado para se autodestruir, mas o homem foi criado, a função que o homem tem sobre a face da terra é muito maior do que podemos imaginar. Nós temos a função de expressar o caráter
temos a função de ter comunhão com Deus de forma profunda e conhecer as coisas profundas de Deus pelo Espírito Santo. E, como diz a sua palavra lá no livro de Tiago, primeiramente sujeitai-vos a Deus. Sujeitar a Deus é ter o caráter de Deus e ter comunhão com Deus. E depois é sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então foi esse homem que o Senhor colocou no jardim do Éden, uma representação clara do que estava lá em cima, e o inimigo ficou de olho. Como é que o Éden que está lá em cima agora está representado aqui embaixo? E o que é que Deus está fazendo? Então ele ouviu muito bem: tenha ele domínio. Ele disse: nosso adversário não é bobo, ele sabe muito bem que Deus de muito tempo fala por figuras e por parábolas, e ele sabia que o Senhor estava falando justamente do homem e da intenção de Deus de tratar a criatura que se rebelou, que era maior do que o homem, através de um ser mais frágil, que não tinha o mesmo poder e nem tampouco a mesma capacidade. Foi criado um pouco menor do que os anjos para tratar com essa criatura. E aí, se Deus pegasse o homem e criasse o homem como um robô, com um controle remoto, o inimigo estaria de olho e diz assim: você está criando uma criatura para tratar comigo, mas ela faz tudo o que você quer fazer. E numa dessas rodadas do inimigo, um pouco depois, sobre a terra, você vê lá, quando os filhos dos homens precisavam, com os filhos de Deus precisavam se apresentar diante de Deus, representando, os filhos de Deus estão representando os anjos. Quando eles subiram, foi lá dar conta daquilo que estavam fazendo, e aí o próprio Deus chama a atenção de Satanás para uma pessoa chamada Jó. Vistes o meu servo Jó? Aí ele disse: claro que eu estou vendo, você coloca uma sebe, o Senhor cuida dele, o Senhor faz isso e faz aquilo. Aí o Senhor já sabia da fidelidade de Jó até o final, então o Senhor tirou tudo, só não permitiu que o inimigo tocasse na vida de Jó e na mulher de Jó, porque Deus não tem interesse em destruir aquilo que Ele tem no seu coração. Deus tem no seu coração, irmãos, o homem e a mulher, para que esse homem e a mulher, debaixo do governo do Espírito Santo, possa tratar com a antiga serpente, que está se tornando um dragão que vai aparecer logo logo. Então o Senhor tomou esse homem, colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar, deu a ordem. Quando deu a ordem, o próprio Adão disse assim: sim, o Senhor está dando uma ordem, porque se eu tivesse 100% de capacidade pensante, porque nós não temos essa capacidade pensante, nós temos 10, 11, e passando disso aí são gênios. Pelo menos na ciência não tem ninguém que tenha chegado a 20% da capacidade plena do seu cérebro para pensar, mas Adão tinha 100% de capacidade pensante. Ele diz: se Adão colocou o nome em todos os animais, quando ele viu aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, ele disse assim: sim, mas isso aqui está representando que ordem? Vocês estão entendendo? A árvore do conhecimento do bem e do mal está representando uma ordem, mas a árvore da vida está representando uma outra ordem. Quando nós tomamos o caminho do conhecimento do bem e do mal, nós morreremos, mas quando tomamos o caminho da ordem da vida, nós recebemos vida eterna. E aí o que aconteceu? Infelizmente a serpente entrou, enganou a Eva, e Adão comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, e nós chegamos onde chegamos, nesse caos que nós estamos vivendo. E muitas vezes esse caos está dentro da nossa própria casa, e nossa própria casa está vivendo uma situação de desordem e vazia. A desordem tem a ver que o caráter de Deus não está sendo expressado dentro da nossa casa, e o vazio tem a ver com nós não temos tido a comunhão com Deus que precisamos ter, para que possamos ter domínio e expulsar o caos pelo Espírito e pela palavra de Deus dentro da nossa casa, e a nossa casa seja, sabe o que? Um Éden. Deus quer que o lar de cada um de nós seja um Éden, irmãos. Mas para que o nosso lar seja um Éden, nós precisamos tomar os caminhos que o Senhor está oferecendo para nós. Então, com relação a domínio,
estamos representando juridicamente a pessoa de Deus perante toda a criação. E isso tem implicação de guerra. Uma vez que nós temos domínio, temos autoridade. Autoridade sobre o quê? E isso implica, irmãos, guerra. E depois de todas essas coisas que o Senhor está falando, e dessa guerra, o Senhor diz assim para o homem, ó, versículo 21. Não, 20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que ele fosse idônea. Um pouco antes. Verso 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, depois que Deus faz o homem dessa maneira, como nós citamos o capítulo 1, versículo 26, Deus também coloca o homem no jardim do Éden, no capítulo 2, e Deus também está falando no capítulo 2 que não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só para representar, para expressar a Deus no seu caráter. Não é bom que o homem esteja só para ter comunhão com Deus. Não é bom que o homem esteja só para dominar ou representar juridicamente Deus sobre a face da terra. Então, casamento, ou a função, o nosso papel como homem dentro do casamento, tem a ver com essa ordem que o Senhor estabeleceu. Se nós estamos distantes desta ordem, é por isso que o nosso casamento está do jeito que está. Porque quando nós lemos lá o livro de Neemias, e o Senhor está falando no livro de Neemias sobre reedificação, porque havia destruição, como também houve aqui. No livro de Neemias, o Senhor dá uma palavra muito clara para Neemias e para todos que estão ali. Ele diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Se estamos de acordo com a palavra de Deus, nós temos força e vigor para expressar Deus, para ter comunhão com Deus e para representá-lo juridicamente sobre qualquer situação dentro da nossa casa. Quando nós lemos 1 Pedro capítulo 3, uma das advertências que o Espírito Santo nos dá através de Pedro, que era casado e um dos apóstolos, e que a sua esposa o acompanhava no seu trabalho apostólico, o Espírito Santo faz questão de dizer assim, ó: maridos, vivei a vida comum do lar com todo discernimento. Nós vamos ver por experiência própria que nós não temos nem sabedoria nem discernimento para lidar com as coisas. Aqui a gente pode falar, depois as irmãs podem até me pegar se estiverem ouvindo algumas coisas, né? Se ouvirem. Mas, irmãos, mulher é um ser extremamente complicado. Tem alguém que discorda disso aqui? Não. É um ser extremamente complicado, irmão. Então, para você entender qual é a mente de Deus ao lhe dar uma adjutora complicada, nós precisamos, irmãos, da própria vida de Deus, do próprio caráter de Deus e do próprio discernimento de Deus para compreender por que essa pessoa está do nosso lado. Porque Deus não levou tudo e não levou a mulher de Jó, entendeu? Mas aí, essa pessoa que o Senhor colocou do nosso lado, ela foi escolhida a dedo para cada um de nós, para que nós pudéssemos juntos expressar, ter comunhão e representar juridicamente o governo de Deus dentro da nossa casa. E quando essas coisas são estabelecidas dentro da nossa casa, ela pode estar um caos do jeito que for. Sabe o que é que vai acontecer? Nossa casa começa a virar um Éden, um jardim de delícias. Quando as coisas estão um caos dentro da nossa casa, porque se tornou um caos no Éden, o Senhor teve que expulsar o homem do paraíso e colocar um querubim da guarda para que ele não entrasse e comesse a árvore da vida e vivesse eternamente do jeito que ele era. Irmão, já pensou? Vamos pensar um pouquinho nas nossas falhas e nos nossos pecados. Já pensou você viver e eu viver eternamente pecando? Sem ter condição de morrer? A qualquer momento, porque o pecado deve ser um acidente na vida do cristão, como diz lá João. Ele diz, se alguém pecar. Mas imagine o seguinte, a gente sai daqui, a gente não sai com a intenção de pecar, mas chega lá na frente e pecou.
Aí chega mais para frente na Boca do Rio, continua pecando. Aí chega um pouco mais para frente na Maralina, no bairro da Paz, ou em Itapuã, continua pecando, irmão. Você já pensou a viver o tempo todo pecando? Deus não criou o homem para isso. Então Deus teve que expulsar o homem do paraíso para que a vida eterna também não fosse comida na figura da árvore da vida, e que o homem não tivesse vida eterna, ele fosse finito na sua vida por conta da sua desobediência. Mas quando nós fomos regenerados pelo Espírito Santo, fomos resgatados, reconciliados com Deus, a intenção de Deus é a mesma. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e falou para o homem que ele tem que ter domínio. Quando nós colocamos os princípios espirituais da palavra de Deus dentro da nossa casa e começamos a viver dessa maneira, o Éden começa a aparecer de novo. Muitos de nós talvez não tenham intenção de voltar para casa. Muitas vezes a gente quer estar em qualquer lugar, na comunhão com os irmãos, viajando, pregando o evangelho, no trabalho, mas nós não temos o desejo para voltar para casa, porque nossa casa não é o Éden, não é um jardim de delícias, é um deserto cheio de cardos e abrolhos. Mas quando nós colocamos a palavra de Deus pelo Espírito no lugar certo dentro da nossa vida, vai começar a acontecer que o Éden começa a voltar para a nossa casa. E quando o Éden volta para a nossa casa, aí você tem um jardim, um bosque de delícias. Aí você tem a carambola mais doce, aí você tem a jaca mais doce, você tem o figo mais desejável, você tem todas as sortes de árvores no jardim. E quando você volta para a sua casa, você se alegra e vai dizer o quê? Minha mulher é um jardim de delícias e eu sou um jardim de delícias para ela. Não é assim? Mas quando as coisas estão um caos, uma desordem, irmãos, nós não queremos voltar para casa. Deus quer que nós voltemos para casa. Deus quer que nós voltemos primeiramente para Ele, porque a palavra de Deus diz claramente: só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E uma vez que Ele entra em nossa vida, a palavra diz claramente que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Somos morada do Espírito Santo, somos habitados pelo Espírito Santo. Era sempre o desejo do coração do Senhor que a vida eterna estivesse dentro de nós. E uma vez habitados por esta vida, nós podemos ter comunhão com Deus triuno. E tendo comunhão com Deus triuno, as coisas vão sendo colocadas na sua devida ordem. Então, irmãos, se a nossa casa ela não é um jardim de delícias, o principal problema da nossa casa não é a nossa esposa, apesar de serem seres complicados, mas o principal problema da nossa casa somos nós mesmos, porque o nosso adversário, vamos pegar 1 Pedro capítulo 3, vamos esquecer nossas amadas irmãs e esposas um pouquinho, e aqueles que estão pretendendo casar, esqueça por favor o cônjuge, né? O futuro cônjuge. Mas em 1 Pedro capítulo 3, o Espírito Santo nos diz o seguinte: a nós que somos maridos, vós igualmente viver a vida comum do lar com discernimento. Primeira coisa, ter discernimento. Segunda coisa, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Segunda coisa, consideração pela parte mais frágil. Terceira coisa, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Olha o resultado dessas situações, o que implica não tomarmos o caminho do que está aqui, para que não se interrompam as vossas orações, em outra palavra, para que a vossa comunhão com Deus não seja quebrada. Interessante, né? Em outras palavras, Deus está nos treinando para sermos pessoas espirituais através das nossas esposas. E se nós voltarmos um pouquinho a página,
vamos pegar aqui a queda do homem e você vai ver o que é que Adão fez. Gênesis capítulo 3, no versículo 8. Já tinha comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, a mulher já tinha sido enganada, deu ao homem, o homem pecou de olhos abertos. Essa também é uma advertência para nós. Se nós amarmos muito a nossa esposa, é um perigo para nós. Sabe por quê? Porque ela pode nos dar o fruto do conhecimento do bem e do mal, nós não questionarmos, simplesmente comermos porque amamos ela mais do que a pessoa do Senhor. Porque não tem tentação aqui para Adão, nenhuma. O diabo não veio até ele na forma da serpente, não veio. Mas pela parte mais frágil, o inimigo sabia que ia ganhar o coração de Adão e iria comer. Ela simplesmente deu, chegou aqui, ó, Adão, eu peguei essa fruta aqui, mastiguei, toma um pedaço aqui para você. Ele olhou, ele sabia o que era, sabia que estava errado e comeu por causa da mulher. Então Deus vai usar a mulher para agora tratar com a vida do homem, levar o homem agora novamente à presença de Deus, usando as nossas esposas. Olha o que é que aconteceu aqui, capítulo 3, versículo 8, no livro de Gênesis. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, a intenção de Deus na comunhão todos os dias, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore de que eu te ordenei que não comeste? Claro que o Senhor sabia, mas o Senhor estava provocando a consciência de Adão. No versículo 12 diz assim: então disse o homem: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Parece que está tudo correto, né? Mas não está correto. Porque se Adão diz que ela é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, Pedro está dizendo que ela é parte de mim, ela saiu de mim, ela foi edificada de mim. Então o que é que Adão deveria fazer nesse exato momento? Ele deveria proteger a sua esposa e dizer: Senhor, eu errei. Mas ele colocou a responsabilidade em quem? Em Eva. Mas quando nós viramos as páginas novamente para 1 Pedro capítulo 3, a gente vai perceber o seguinte, que Adão não discerniu, Adão não considerou a sua mulher como parte mais frágil, não tratou-a com dignidade, e Adão também não lembrou que eles eram co-herdeiros da mesma graça de vida. O que é que aconteceu? A comunhão deles foi interrompida. Então, irmãos, o desejo do coração do Senhor para nós que somos casados é que nós voltemos a uma comunhão com Ele, mas uma comunhão sincera, reconhecendo que o nosso cônjuge, ela é parte de nós, e nós temos responsabilidade diante do Senhor, no jardim, de cultivar e guardar esse jardim, de guardar esse ambiente familiar, de discernir espiritualmente o que está acontecendo dentro do nosso lar, para que nós possamos ser aquele homem e mulher, de acordo com Efésios capítulo 5, que diz o seguinte, verso 25: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, ou no original diz, ele deu o seu lado, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim
esse assim acaba comigo. Também os maridos devem amar suas mulheres como a seus próprios corpos. Você compreende, irmãos? Então o marido tem que amar sua esposa como Cristo amou a igreja e deu o seu lado. É responsabilidade nossa, estamos falando desse assunto de função do marido no relacionamento. É responsabilidade nossa amar nossa esposa de tal maneira que ela seja santificada, purificada pela lavagem de água pela palavra, não a nossa palavra, mas a palavra do Senhor. Então, em outras palavras, o Senhor deseja que nós tenhamos uma comunhão tão profunda com Ele que nós precisamos conhecer bem a palavra de Deus para aplicar bem a palavra de Deus dentro da nossa casa. Seria mais ou menos assim, trocando em miúdos. À medida que o tempo passa, por exemplo, Roberval e Lia, eles têm que estar tão juntos na comunhão com o Senhor, que a comunhão do Deus triuno é uma coisa tão viva e tão contundente na vida deles, que isso vai se manifestar em caráter, expressão exterior, mas isso também vai ter implicações da representação jurídica. Mas à medida que eles vão caminhando, eles vão ficando parecidos um com o outro. E se ele vai amando a sua esposa e tratando ela de acordo com a palavra de Deus, santificando-a, limpando-a com a palavra, à medida que passar os anos, mesmo que ela envelheça, quando os outros olharem para ela, vai dizer assim: poxa, o tempo passa, vocês estão cada vez mais parecidos, mas também parece que as rugas estão desaparecendo e as máculas também. O que é que está acontecendo? Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia após dia. Se o nosso homem interior for forte, nossa expressão de caráter e de governo será forte. Mas se nosso homem interior, irmão, for fraco, nós teremos dificuldades dentro da nossa casa para expressar e representar o Senhor adequadamente. O desejo do Senhor é apresentar uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, santa e sem defeito. E nós também temos que ter esse interesse por nossa esposa, de levar elas a tal situação. Assim também os maridos devem amar suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. É interessante que nenhuma parte das Escrituras, nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento, usa essa expressão, amar a si mesmo. O Senhor mandou a gente tomar a cruz, né? E negar a si mesmo. Mas com relação ao nosso relacionamento com a nossa esposa, o Senhor diz: você tem que amar a si mesmo. A palavra para amar a si mesmo no grego é filautia, ou seja, amar-se, não é amar a si mesmo de forma egoísta, não. É amar a si mesmo, ou seja, você amar sua esposa como se ela fosse de fato uma extensão do que você é. Que se ela for machucada, você será machucado. Porque se ela for violada, você será violado. Porque se ela for vituperada, se ela for afrontada, você vai ser. Não é assim que o Senhor trata com a sua igreja? Assim também nós precisamos amar nossas esposas como amarmos a nós mesmos. Aqui entra realmente uma palavra que não é falada em outro lugar. E para confirmar o Espírito Santo que ele não está enganado em colocar essas palavras, vê o finalzinho aqui. No versículo 33 diz assim: não obstante, cada um de vós também ame a sua própria esposa como a si mesmo. De novo, você está percebendo? Então, se eu amo a minha esposa, é prova que eu estou amando a mim mesmo. Amar como se ela fosse parte. Adão, irmãos, poderia ser um ser perfeito, e ele era. Mas Adão era apenas parte podemos assim dizer, de uma complexa máquina. Era perfeita, é mais ou menos assim. Você tem duas partes de uma máquina. Elas precisam se encaixar. Elas não podem ser construídas. Ela não, por exemplo, um carro, ele não pode ser construído, assim, entrou numa máquina e saiu o carro lá. Cada parte ela é perfeita, mas cada parte ela não tem completude, ela precisa ser completada. Então, assim, um homem, por perfeito que ele fosse no jardim do Éden,
ele precisava de uma adjutora que lhe fosse idônea e precisava da vida de Deus. Tudo isso, irmãos, que estamos falando é para que Deus seja expressado dentro da nossa casa, Deus tenha comunhão dentro da nossa casa e Deus tenha dentro da nossa casa uma representação do seu governo. No Éden, tudo isso foi perdido, mas em Cristo, no novo homem, tudo isso é reconquistado para nós e nos dado abundantemente pelo Espírito Santo. O primeiro homem formado da terra é terreno, mas o segundo homem é celestial. O primeiro Adão é alma vivente, mas o último Adão é espírito vivificador, espírito que dá vida. Nós não estamos, irmão, no velho homem, apesar de termos o velho homem em nós, mas nós estamos no novo homem e estamos no último Adão que acabou com a raça adâmica. Agora Deus precisa, nessa última hora que estamos vivendo, de famílias que estejam comprometidas com a comunhão com Ele, de famílias que possam expressar a Deus, ou seja, ter o seu caráter manifestado, e de famílias que possam subjugar o que precisa ser subjugado, não pela força da carne, nem pelo intelecto, e como diz lá Zacarias capítulo 4, o Senhor falando também sobre a edificação para Zorobabel. Aí o Senhor profetiza para Zacarias e o Espírito Santo fala para Zacarias: não é nem por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. E o Senhor fala para Zorobabel: você é uma pedra de arremate, você tem que estar colocando a pedra final na edificação. Irmãos, cada um de nós somos importantes para o interesse de Deus, mas nós podemos, irmãos, ser descaracterizados pelo pecado, descaracterizados pelo mundo, descaracterizados por esse sistema de coisas que estão aí, e nos tornamos apenas seres humanos que estão passando sobre essa terra e não temos nenhuma influência, e precisamos influenciar as aves do céu, os peixes do mar, os répteis que rastejam sobre a terra, todo animal doméstico, toda a terra, toda a natureza, toda a criação, como diz lá o livro de Romanos, está esperando a manifestação dos filhos maduros de Deus. Quem deseja ser maduro aqui? Mas você deseja que você seja maduro e sua esposa não? Se você deseja que se você se amadureça e sua esposa não, é porque tem alguma coisa errada. Porque se ela é parte de você, então você tem que amadurecer juntamente com ela. Porque se você se tornar maduro, ela tem que também se tornar madura. Então a palavra de Deus por Paulo lá no livro de Romanos capítulo 8 diz o seguinte: que a criação geme, e Paulo, que tem as primícias do Espírito, juntamente com aqueles que estavam lá, também gemiam. Mas gemiam para quê? Para que houvesse o quê? Uma manifestação plena da vida madura de Deus, a ruiostesia, a adoção plena, ou a manifestação da filiação plena da pessoa do Senhor Jesus Cristo em nós. E Paulo vai falando mais para frente, vai dizer assim, que Deus quer que o caráter de Cristo seja formado em nós, entendeu? Ele nos conheceu, Ele nos justificou, Ele nos chamou, Ele nos glorificou, tudo isso para quê? Para que o caráter do seu Filho seja visto em cada um de nós. Irmãos, então, de forma muito rápida, é mais ou menos isso a função do homem dentro do casamento. Se nós não atingimos esse padrão, nosso adversário vai entrar para... A primeira coisa que ele faz com que aconteça dentro dos nossos lares é que a nossa comunhão com o próprio Deus seja perdida. Nós não temos comunhão com Ele, nós não temos relacionamento com a palavra dEle, nós somos guiados pelos nossos sentimentos, o Espírito Santo não está orbitando ou criando uma atmosfera dentro do nosso lar para que a palavra de Deus, uma vez falada, possa jorrar luz e colocar as coisas no seu devido lugar. Então vamos ser pessoas que serão governadas pelo ambiente. Nós fomos criados para governar, dominar. Agora o sol influencia a gente, a lua influencia a gente, esses seres espirituais acabam nos influenciando se não tivermos cuidados. Um cachorro vem correndo, latindo, a gente dá no pé, sai correndo também. Se aparecer uma cobra, você não quer saber se ela é uma coral verdadeira ou se é uma coral falsa, você sai correndo também. Mas antigamente, na ordem que o Senhor estabeleceu,
todas essas coisas deveriam estar sujeitas ao homem, mas foram perdidas. Mas em Cristo, todas essas coisas têm que voltar para o lugar. Mas começa de onde? De uma comunhão com o Senhor, de uma expressão do seu caráter, e depois termos se sujeitando a Deus, nós podemos agora, irmãos, ter domínio sobre essas coisas. Então, voltamos lá para 1 Pedro capítulo 3 para terminarmos. Primeira Pedro capítulo 3. Nós lemos 1 Pedro 3 a partir do versículo 7 e lemos também aquele texto lá de Efésios, primeiro colocando a questão do marido. Mas você vai ver que nesses dois capítulos, esses dois homens de Deus, dois apóstolos, um apóstolo Cordeiro e outro apóstolo Espírito Santo, eles começam seu discurso pelo Espírito, primeiramente às mulheres, tanto em Efésios como também em 1 Pedro. Aqui em Pedro, o Senhor diz que nós temos que viver a vida como no lar com discernimento. Lá em Efésios, o Espírito Santo diz que nós temos que entregar a nossa própria vida. Então, quando nós juntamos essas coisas, se nós queremos agradar a nossa esposa, nós precisamos ser homens de discernimento espiritual. E uma vida cheia de discernimento espiritual é uma vida cheia do Espírito e que ama a sua esposa. Quando nós pegamos Efésios capítulo 5, o Senhor está falando por boca de Paulo sobre as coisas eternas e profundas do propósito eterno de Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, que nele todas as coisas têm que convergir. Mas depois essa visão tão alta, tão profunda e tão maravilhosa da pessoa do Senhor Jesus Cristo no livro de Efésios, o Espírito Santo vem trazendo a coisa para nosso viver na terra. E quando ele vai falar sobre maridos e mulheres, ele fala de uma palavra antes dele falar sobre relacionamento, que é interessante apenas citar para terminarmos. Ele diz assim: enchei-vos do Espírito. E depois de ser cheio do Espírito, a mulher é submissa ao seu marido e o marido ama a sua esposa. É impossível amar nossas mulheres de acordo com a palavra sem ser cheio do Espírito Santo. É impossível para a mulher se submeter a nós maridos sem ser cheia do Espírito Santo. Irmãos, é equilibrado. Não é mais difícil para nós amar nossas mulheres. É impossível para nós amar nossas mulheres. Não é mais difícil para as mulheres serem submissas aos seus maridos. É impossível para elas. Sabe por quê? Mulheres são complicadas. Precisa do amor eterno para elas serem amadas e mimadas. Mimadas mesmo. Algumas vezes precisa ser colocar no colo, encher de beijo, de carinho, para mudar do exterior, alcançar o interior delas. Mas não é fácil para elas se submeter a alguém que é imperfeito igual a nós, que temos problemas com os nossos olhos e ela sabe, que deixamos as coisas bagunçadas dentro de casa, que não somos aqueles homens que somos proativos, vamos correr atrás, vamos suprir a casa. Alguns são preguiçosos mesmo, entendeu? Outros não querem nada. Aí você apresenta a palavra de Deus para ela: você tem que ser submissa a mim. É fácil? Não é fácil não, irmão. Não é fácil não. Não é fácil mesmo. Então nós precisamos o quê? Colocar a ordem divina dentro da nossa casa. Precisamos expressar Deus, porque temos a sua imagem. Nós precisamos ter comunhão com Deus, porque no nosso interior fomos preparados para receber a vida divina. E nós precisamos, irmãos, sujeitar a terra, primeiro se sujeitando ao Senhor, tendo domínio sobre essas coisas. Então, dessa maneira, ser um cheio do Espírito Santo, nós vamos colocar nossa casa em ordem. Mas de outra maneira não. Você pode tomar o curso de
7 dias para ter um casamento perfeito, 15 dias para fazer sua mulher feliz. Aí você toma outro curso, 30 dias para tirar um sorriso da sua esposa amargurada, ou qualquer outra coisa. Irmão, não resolve. A única maneira de colocar as coisas em ordem na nossa vida e na vida do nosso cônjuge, e por consequência na vida dos nossos filhos, é se sujeitando à ordem divina. Deus criou a cada um de nós com uma função específica, e essa função tem a ver com essas coisas que estamos falando. Amém? O Senhor nos ajude. Senhor, nós curvamos o nosso coração mais uma vez e sujeitamos tudo aquilo que estamos falando à Tua preciosa pessoa, Senhor. O Senhor estabeleceu esta ordem. Senhor, muitas vezes como corremos para longe daquilo que o Senhor estabeleceu. Mas nós só somos seres realizados quando nós estamos de acordo com o desejo do Teu coração, Senhor. Se o Senhor está alegre, nós temos força. Mas se o Senhor não está alegre, quantos quadros, Senhor, de tanta tempestuosidade e tanta, Senhor, agitação e frustração no nosso interior. E muitas vezes não queremos voltar mais para casa porque o nosso lar não é um Éden. Ele se tornou realmente um lugar de cardos e abrolhos. Mas a Tua palavra, Senhor, é poderosa. E o Seu Espírito tem um poder de colocar em ordem todas as coisas. Por isso pedimos a Ti que o Senhor possa continuar o Seu trabalho pelo Seu Espírito Santo em nossas vidas e usando a Sua palavra para colocar as coisas em ordem dentro do nosso ser, para que possamos, Senhor, Te expressar no Seu caráter, Senhor, ter comunhão contigo, à semelhança que o Deus triuno tem comunhão, e nós possamos, Senhor, ser uma representação legal, legítima, Senhor, do que o Senhor é, jurídica, Senhor, perante esses seres espirituais da maldade. Que o Senhor possa nos guardar e nos livrar de toda obra do mal, independente de como nossos lares, os nossos cônjuges ou filhos estejam, nós declaramos que o Senhor tem a última palavra nos seus lábios. E oramos, Senhor, para que o Senhor possa fazer infinitamente mais do que estamos pedindo ou pensando, conforme o Seu poder que opera em nós. O Senhor nos ajude, nos conceda a graça. Somos frágeis, Senhor, somos fracos, somos cheios de coisas que precisam ser tocadas pelo Senhor. Mas, Senhor, nós pedimos a Ti, não desista de nós. Tenha misericórdia das nossas vidas, do nosso cônjuge e dos nossos filhos, em nome de Jesus.